Eu acho que todo homem, toda mulher, a pessoa tem que ter um ponto de equilíbrio. Quem não tem ponto de equilíbrio, ele sempre está se excedendo, seja para mais, seja para menos. Então, o equilíbrio em como eu trato as ovelhas, equilíbrio como eu tenho tempo para minha esposa, equilíbrio como eu tenho tempo para o meu filho. Porque não adianta eu ser um bom pastor e ser um mau marido. Não adianta eu ser um bom marido e ser um mau pastor. Não adianta eu ser um bom pai e um mau marido. Então eu tenho que achar o ponto de equilíbrio da minha vida. Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora? E hoje vamos falar sobre liderança. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a Deus, porque sem ele nem estaríamos aqui hoje. Depois, quero agradecer a Azienda Gestão Contábil, que é a minha empresa de contabilidade, que foi ela que idealizou esses momentos aqui, esse projeto. Depois, quero agradecer também a Autotec Autopeças e Serviços, que é uma empresa de manutenção veicular aqui em Maceió. A Pandora Studio, ela que foi responsável pela minha maquiagem hoje. Ela é situada na Avenida Menino Marcelo, lá no Antares, aqui em Maceió. E também a Mariana Rocha, ela que é a única personal brand com dupla certificação internacional que atua aqui em Alagoas, no posicionamento de pessoas que querem destacar suas marcas pessoais, aumentando a percepção de autoridade. Agora, eu vou falar quem é o meu convidado ilustríssimo. Ele é Meu Deus. pernambucano, filho mais novo do casal Anacleto Brederodes, é assim? É isso mesmo. E Maria José Saturnino. Só um nome difícil, Só. viu? Assim que é bom. Aos 11 anos, teve o seu encontro com Cristo, por incentivo dos seus pais. Serviu ao Serviço Militar Brasileiro, é casado com a também pastora Cíntia Gasparini e é pai do João Vitor. Chegou a administrar 2 empresas em sociedade, uma na área moveleira e outra na área alimentícia. Até que o seu chamado se tornou mais forte e ele optou aí em atender o seu chamado, seguindo a carreira de pastor. Abriu mão de tudo para viver essa vida integral com Deus. Em 2017 foi consagrado pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e vem trilhando esse caminho, atuando em várias unidades da ADVEC em Pernambuco, chegando aqui em Alagoas em 2022. Onde hoje ele é pastor dirigente e lidera uma congregação com mais de 300 membros. E recentemente recebeu o título de cidadão honorário de Maceió, pela Câmara de Vereadores de Maceió. Então é com imensa alegria que eu apresento a vocês pastor Gabriel Gasparini. Meu Deus, que honra poder estar aqui convosco, né? E ter esse convite tão especial em participar desse momento, né? Desse podcast tão especial aqui com vocês. Mas estamos aqui, vamos conversar um pouco. Vamos conversar um pouco sobre liderança, né? Você teve aí uma trajetória, né? Já trabalhou em empresas, mas depois seguiu ao seu propósito maior, né? Na parte espiritual, aí ingressando. Eu vi que teve na sua história lá que você era chamado de pastorzinho aos 14 anos, né? Rapaz, isso aí é porque eu me vestia igual meu pai, né? Meu pai ia para a igreja, aí eu só queria vestir igual a ele, botava terno, botava gravata, lá vem eu, bem gordinho, né? E aí o pessoal olhava, lá vem o pastorzinho, e aí isso pegou e de fato fez parte do meu chamado, daquilo que Deus tem para minha vida, né? E aí estamos aqui seguindo firmes. Seguindo firme. E nesse percurso, até chegar a ser pastor, até tomar a decisão aí de seguir o propósito, teve muitas dificuldades e nessa decisão foi algo que você pensou muito ou já tinha certeza que era esse o que você queria para sua vida? Então, quando fala de chamado, sobre propósito, eu entendo que nós não temos o chamado, é o chamado que nos tem, né? Quando você é escolhido, todo escolhido não tem escolha. Porque se você estiver fora da rota do propósito, você é uma pessoa infeliz. Então, tudo aquilo que você faz, que ainda que seja difícil, ainda que tenha lágrimas no caminho, mas você tem prazer, alegria em se levantar e fazer aquilo todo dia, você descobriu o seu propósito. Então, é aquilo que arde
muito mais no nosso coração do que qualquer outra coisa. Então, ainda que eu tivesse uma sociedade, ainda que eu tivesse um empreendimento, ainda que ganhasse recursos, você não estava totalmente completo ou feliz. Eu sentia que em algum momento eu ia ter que me desfazer de tudo para viver uma nova história. E falar em sociedade, você lembrou aqui uns gatilhos, que sociedade, alguém já disse o seguinte, passo só de meia. E a sociedade é algo muito delicado, né? E já aproveitando esse podcast, entendendo o público que vai assistir, muito cuidado ao fazer uma sociedade, né, contadora? A senhora sabe mais do que eu, que em alguns momentos a sociedade dá muito trabalho e a gente tem que ter boas decisões ao fazer isso. Bem, não vamos falar sobre isso, voltamos ao ponto de seguir o propósito e o chamado. E aí foi que uma das coisas que me fez seguir em frente, primeiro uma boa escolha, que foi o meu casamento, né? Então, escolher a pessoa ideal para compartilhar da vida, isso vai ser um ponto fundamental, o eixo de partida para a sua história. Então, escolher bem, escolhi uma esposa fantástica, fantástica. Alguns dizem que por trás de um grande homem, uma grande mulher, eu não posso coadunar com essa fala, eu digo que ao lado, né? Porque a mulher ela não foi feita nem para estar à frente, nem para estar atrás, nem para estar abaixo, nem para estar acima, mas para estar do lado. É por isso que Deus tirou da costela de Adão. Então foi da lateral, para andar junto, lado a lado. Então aqui vai o meu carinho, o meu respeito. A mulher sábia, como diz a Bíblia, a mulher sábia edifica. Então minha esposa, ela para mim é isso. Então a gente seguiu junto esse chamado, vivendo alguns desafios, mas vamos a mais perguntas. Vamos embora. É engraçado assim, porque às vezes muita gente não segue um caminho por conta do companheiro, da companheira, né? Nesse caso, é fundamental, né? A pessoa que você escolheu, que ela também, vamos dizer assim, ela seguiu o seu propósito também, né? Perfeito. Hoje ela também é pastora aí da Isso. igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Então, um casal abençoado, né? Cheio de Deus, meu pastor. E, assim, todo esse caminho, ele traz coisas boas, né? Decisões, Sim. momentos de, nossa, eu escolhi o caminho certo, e vai também Uhum. trazer aquele momento, vai dizer assim, poxa, será que eu teria outro caminho a seguir? Quais as dificuldades, assim, que acontecem? Porque a vida de pastor não é fácil. Não é Eu fácil. sei porque meu pai é pastor. Meu Deus. Então, assim, a gente tem a questão de estar com os filhos, a dedicação à igreja, né? Então, meu pai se dedicava muito também à igreja, ele estava muito lá, e às vezes ficava reclamando como filho a presença do pai, no caso, a esposa, a presença do marido, né? Porque você tem que se doar muito a esse propósito, né? Eu sei que na igreja tem culto quase todos os dias. Como você vai lidar com isso, com a família e a igreja? Então, fala um pouco sobre esse momento, esse relacionamento aí familiar. Vamos lá. Eu volto ao ponto rapidamente. Esposa, né? Que Deus não une simplesmente pessoas, Deus une propósitos. Por isso que vai aqui, né? Toda vez que a gente for escolher algo, a gente tem que entender que eu não escolho pelo presente, eu escolho pelo destino que eu quero chegar. Então, se eu tenho um destino, isso fala de propósito. Então, quando eu decidi casar com a Cíntia, eu tinha um destino. A gente não tinha nada, mas por um propósito nós nos unimos. Então, minha proposta para ela foi: eu não tenho nada, mas eu tenho um chamado. E ela, de pronto, entendeu o que Deus tinha, né, para a nossa vida, e a gente galgou isso junto. Tudo que temos hoje foi uma construção coletiva. E aí, dentro do chamado, né, falou aí que a senhora vem de uma família sacerdotal, pastoral, né? Então, aqui se explica o porquê a senhora tem tanta fé, tem ética naquilo que faz. E uma das coisas que todo pastor, e aí eu entro só no meio pastoral, mas eu também entro no meio profissional. Eu acho que todo homem, toda mulher, ela tem que, a pessoa tem que ter um ponto de equilíbrio. Quem não tem ponto de equilíbrio, ele sempre está se excedendo, seja para mais, seja para menos. Então, o equilíbrio em como eu trato as ovelhas, equilíbrio como eu tenho tempo para minha esposa, equilíbrio como eu tenho tempo para o meu filho. Porque não adianta eu ser um bom pastor e ser um mau marido. Não adianta eu ser um bom marido e ser um mau pastor. Não adianta eu ser um bom pai e um mau marido. Então, eu tenho que achar o ponto de equilíbrio da minha vida. E nesse ponto de equilíbrio, né, entra a parte planejamento e limites. Como assim planejamento e limites?
eu tenho que limitar. Tal dia é da minha família. Aconteça o que acontecer. Compromissos, convites, amigos, ovelhas, incidentes, cenários. Eu preciso dizer, não, esse dia é o dia da minha família. E também, quando eu tiver alguma obrigação fora e que estiver dentro do meu ponto de equilíbrio e de planejamento e minha família queira intervir de alguma forma, que não seja nada tão urgente, eu tenho que dizer para eles, gente, infelizmente, eu já tinha marcado isso aqui, mas vamos readequar. Então, eu acredito que um bom diálogo e um ponto de equilíbrio faz tanto de um pastor ou de qualquer profissional, uma pessoa bem-sucedida, fora e dentro de casa. Porque não adianta também eu conquistar o mundo inteiro e perder minha família, perder minha esposa, perder meu filho e não ser alguém lembrado na futura geração. É algo que eu trago comigo. Eu entendo que se eu não marcar a minha e a futura geração, eu não estou deixando o legado. Eu não trabalho para deixar herança para o meu filho. Se eu trabalhar para deixar herança, eu posso deixar um carro, eu posso deixar uma casa, eu posso deixar bens, mas se eu deixar um legado, eu deixo muito mais do que carro, casa, bens. Eu planto nele uma semente que ladrão nenhum rouba, que o tempo não leva e que as adversidades também não vão abafar aquilo que eu deixei para ele. Então, eu trabalho em prol disso, legado. Sou muito intenso. Então, eu me dedico com intensidade ao meu chamado. Então, todas as pessoas que passam por minha vida, eu quero marcá-las positivamente. Então, essa é a minha perspectiva pastoral. Marcar pessoas. Onde quer que eu esteja, o que é que eu faça. Eu estou aqui nesse podcast com vocês que nos assistem e sendo entrevistado. Eu quero marcar essas pessoas que estão agora ouvindo, poder plantar uma semente na vida delas e elas guardarem no coração. Rapaz, aquele podcast mudou a minha vida. Aquela fala mudou a minha história. Me trouxe para dentro do meu mundo de realidade. E eu preciso agora pegar essas chaves que foram dadas. Eu preciso pegar esses conceitos que foram liberados, colocar em prática para viver o meu destino. E você vê, né, como mesmo tendo uma vida diferente de um empresário, como se conecta as coisas. Você saber planejar o seu tempo para você ter tempo para tudo. E a Bíblia fala, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Perfeito. Então, a gente tem que saber se organizar para estar com a família, o tempo de fazer negócios, o tempo de se relacionar com outras pessoas, há tempo de plantar, saber esperar também, porque tem gente que só quer já a colheita, não quer passar ali o tempo do processo. Eu estava esses dias falando, estava num evento e a gente falou de processos, né? E eu falei da questão do povo de Israel, quando saiu do Egito, que queria a terra prometida, mas ele primeiro foi para onde? Para o deserto. Uhum. Passou 40 anos lá. Tem gente que não quer passar os 40 anos para ter a terra prometida, já quer a terra prometida logo. E faz parte de toda a vida, de todas as pessoas, ter o período do processo, o período do deserto, da plantação, né? E do cuidado que você tem que ter para chegar lá. Então, mesmo sendo diferente, vamos dizer assim, o senhor não é um empresário, mas você lida com conceitos, com princípios que todo empresário tem que seguir. E aí a gente entra agora na questão da liderança. Liderar uma igreja, né, desse tamanho, com 300 ou mais membros. Hoje está atualizado, né? Esses dados que eu acabei passando foi quando eu fui mandar para o título de cidadão honorário. Hoje, essa é a perspectiva atual, estamos com quase 800 membros. Nossa, e eu falando aqui de 300. Não, mas a culpa foi minha. Não, isso aqui é só aspas de descontração. Quase 1000 pessoas. Isso. Como liderar? Gente, pessoal na igreja, eu sei que tem gente de todo tipo. É isso aí. De todo tipo. Tanto é que eu sei que o senhor está aqui com seu auxiliar, o pastor Jonas, que está aqui também acompanhando a nossa gravação. E não é fácil. Não. Né? Tem gente que traz problema de todos os tipos. Como lidar com isso? Como liderar um rebanho de ovelhas tão grande? Então, vamos lá. O grande desafio de liderar é você não ser esponja, porque se você absorver tudo, você não resolve nenhuma das pessoas e você adoece. Porque as pessoas que te procuram, elas estão te procurando por uma solução. E aqui é interessante isso. Falar sobre procurar por solução. Isso aqui me lembra José. Né? E aqui eu também já aplico um conceito na vida empresarial. Qual? Quanto
mais soluções eu trago e maiores níveis de problema eu resolvo, mais reconhecido eu sou. Então, José foi reconhecido no Egito, porque solucionou um problema de um sonho de Faraó que ninguém resolvia. E ele ainda traz qual é o escape. Armazena 1/5, porque você vai sobreviver ao tempo de escassez. Isso aqui acaba estar no fluxo de caixa, vida empresarial, contabilidade, né? Deus deu sabedoria ao homem e o José aplicou isso, falou para Faraó, Faraó, vai vir crise, aproveita a vaca gorda, guarda dinheiro, retém celeiros, porque quando voltar a crise, vai estar todo mundo, aí entra aqui a lei da oferta e da procura, né? E aí, nessa demanda, você vai ter em estoque, então você vai comandar. E nesse período, o Egito virou a maior potência. Eu acho que José ele era contador. Quem sabe, eu também acho. O espírito do contador entrou nele. O espírito de sabedoria de Deus, né? Então, nesse sistema, né, José virou um grande governador. Mas aí eu volto àquela situação que a senhora falou, de processo. O que faz alguém suportar o processo é ela entender que lá na frente essa pessoa será outra. Ela será uma pessoa transformada. E ela vai ser algo muito mais valioso. Exemplo, o que é mais caro? A uva ou o suco da uva? Suco. O suco. Mas por que o suco? Porque ele sofreu uma transformação. Ele passou por um processo. Então foi esmagado, prensado, virou um suco. Agora, depois dessa transformação, ele atinge um nível que ele é mais valorizado. Bem, e se o processo for mais longo? Vamos sair agora do suco para o vinho. Quem é mais caro? O suco ou o vinho? O vinho. Então, no meio dessas transformações, tempos vai muito mais qualificar do que desqualificar. Então, nós somos ansiosos por demais. E quando a ansiedade toma conta da nossa vida, a gente acha que o tempo está jogando contra nós. Quando, na verdade, o tempo está nos transformando e nos qualificando para chegar no lugar que Deus tem para as nossas vidas. Aí entra a resposta para a sua pergunta. Qual? Como lidar com a igreja de 800 membros? É porque um dia eu já fui co-pastor, eu auxiliei um pastor dirigente. Em outro tempo, eu fui pastor de uma igreja menor, entre 300 a 400 lugares, que dava em média de 500 membros. Hoje, a igreja com 1 ano e 10 meses, com quase 800 membros, mas com um espaço para quase 800 cadeiras, então que se tiver 2 cultos, a gente vai ter 1.600 membros. Isso tudo foi porque eu fui transformado, lapidado, num processo chamado tempo. Então, aqui cabe muitas experiências para a nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida familiar, tudo tem que respeitar o tempo. Então, todo grande líder, por mais que ele se sinta um grande líder, se veja um grande líder, ele precisa entender que ele precisa suportar o processo da transformação, processo do tempo, processo da qualificação. Então, hoje o que eu entendo é que estou onde estou porque Deus me lapidou para isso e eu fui me qualificando, fui buscando, fiz curso de coach, bacharel em teologia. Hoje me inscrevi no curso de psicanálise. Assim que acabar, vou começar a psicologia. Então, eu vejo que para cada fase eu tenho que me qualificar cada vez mais. Tem gente que acha que o que tem já é o suficiente, então ela vai paralisar. Só que paralisar não é ficar parado, é andar para trás, porque as outras pessoas estão avançando e você está ficando para trás. Então, o meu conselho para todos é: quer ser um grande líder? Se qualifique e passe pelo processo chamado tempo. Olha aí, o pastor estudando psicologia, como é? Psicanálise, né? Para ser psicanalista também. É, isso aí. Mesmo, né, não atendendo essa profissão, mas é necessário para poder lidar com tanta gente, né? Tantos problemas que na igreja acontecem. Perfeito, porque assim, hoje o meu trabalho é direcionar pessoas. Então, o que eu tenho que mais estudar é o universo da mente. Estudar o ser no seu interior, né? O homem é complexo em seus pensamentos, sentimentos. A nossa mudança de humor é muito rápida. E se a gente não controlar a nossa mente, a gente vai virar um universo desgovernado. O caos vai predominar. Então, para isso, eu preciso coordenar, seja meus pensamentos, minha forma de agir, para que eu não seja furtado ou sequestrado no meu propósito. E para a gente direcionar pessoas. A gente ouve muitas pessoas, Tanísia, com
vários problemas. Pessoas que sofreram abuso, pessoas que estão prestes a um divórcio, pessoas que estão sem saber do que viver no seu propósito, perdidas. E a gente está ali para, no mínimo, direcionar. Não é que eu vá viver a vida da pessoa, Sim. mas a gente traz direções e ela define. É uma coisa que a gente usa como ética pastoral, é que a gente não define nada por ninguém. Cada pessoa, ela torna-se senhor sobre a sua vida e das suas decisões. E nós, como pastores, nós temos essa ética profissional, né, ética ministerial, de direcionar. A gente abre o leque das oportunidades e diz, ó, a Bíblia diz isso, você pode fazer isso. Agora também, se não quiser, os preços são esses a serem pagos, as coisas são assim, assim e assim, né? Verdade. E eu tenho certeza que todo esse conhecimento vai ajudar, né, ao senhor se posicionar com os fiéis, né, até para saber o limite de onde ele pode ir com os problemas dele, né, porque tem gente que acha que pode transferir o problema para a igreja, né, que o pastor vai resolver toda a vida dele, e não é assim. E também não absolver, porque eu acho que chega, assim, uns problemas pesados, Que que mexe. você vai ficar ali abalado e você também Mexe. tem que saber controlar o seu emocional, né? O que você vai falar para a pessoa, de forma direcionada por Deus ou não, para poder também não atingir de forma negativa a vida daquela pessoa. Porque as pessoas, elas estão sedentas de informação, sedentas de direcionamento, né? Então, ela chega, quer que você diga o caminho. Se você disser o caminho, olha, eu acho que você deve fazer assim, e esse caminho não for o melhor... E aí? E aí, né? Então, tem que ter realmente muita sabedoria, Perfeito. né? Para poder você lidar com todo esse, né, tipo de gente que chega na igreja. A senhora falou um ponto interessantíssimo, né? Existem gabinetes que mexem com a gente e a gente tem que ter muito cuidado. Situações que você ouve, né? Principalmente as questões que passam por maltratos, por dificuldades, e dos olhos encher de lágrimas e você ter que conter para que você não é que você não pode chorar, não é isso. Mas é que alguém que chega ali, ela quer olhar para você e se sentir fortalecida. Quer ver em você uma fortaleza, né? Para você ajudar ela. Então, se você envolver emocionalmente, você está mostrando para ela que se envolveu na fraqueza e não vai conseguir tirar ela do fundo do poço, né? Então, isso aqui é muito delicado, né? Então, o estudo, a qualificação vai ajudar eu a elaborar a minha mente a dizer assim, eu estou ouvindo, está sangrando por dentro, meu coração está sendo ferido. Mas se eu me envolver com ela emocionalmente, eu não vou ajudá-la. É como um salva-vidas. Alguém entra em crise no alto mar. Salva-vidas entra, tenta pegar ela, fala com ela. Quanto mais desesperada ela ficar, se ela não se controlar, o salva-vidas vai ter que apagar ela por uma técnica. Porque é mais fácil tirar ela desmaiada da água do que ela em pânico, porque aí pode morrer os dois afogados. Verdade. Então, o pastor tem que ter esse equilíbrio na hora do gabinete. Ou ele direciona da forma correta, ainda que apague de algum termo, de alguma forma, que consiga tirar ela daquela zona de crise e traga ela para uma zona de realidade. Calma, você está segura. A gente vai sair dessa junto. Calma. E você conseguir contornar isso aí, né? Isso leva, né? Tem que ter qualificações, tem que buscar, tem que estudar. Isso para tudo na vida, né? Verdade. Então, o que a senhora falou é importantíssimo. E depois a gente fazer a autoterapia. Você ajuda o outro, depois você fica lá, meu Deus, agora sou eu. Agora sou eu. Você fazer essa autoterapia, né? E assim, Senhor, eu posso ajudar em oração, eu posso entrar em contato com alguém, ligar, eu posso, procura fulano, eu posso direcionar, tentar de alguma forma, mas se eu me envolver de fato, eu não vou ter vida. E eu não vou conseguir, eu vou adoecer, eu vou morrer, porque eu não sou Deus para resolver o problema de todo mundo. E sabe, Tanis, uma coisa que eu acho interessantíssima dentro da sua fala, em relação a direções, todo mundo na vida sabe o que de fato tem que fazer. Só que as crenças limitantes mostraram para ela que ela não vai conseguir. Mas se você conversar com qualquer pessoa, exemplo, eu sei que eu estou acima do peso, eu não preciso de muita coisa, eu não preciso de um nutricionista. É verdade. É só olhar no espelho. E o que é que uma pessoa que está acima do peso tem que fazer? Ela tem que se cuidar, tem que diminuir,
como A menos gente pão. sabe, mas precisa de alguém dizer... Você vai pagar alguém para lhe dizer, olha, você precisa fazer assim. Você já sabe, mas você quer pagar alguém para fazer Que isso, negócio, né? Para dizer. né? Então, talvez a ajuda do profissional vai me dar o processo de uma forma mais esclarecedora, porque ele estudou para aquilo. Uhum. Eu sei o que fazer, talvez não saiba como Como fazer. fazer. Então, a ajuda do profissional é o como. Então, na verdade, todo ser humano ele sabe o que deve fazer, princípios básicos estão dentro dele. Né? Todo mundo que está passando por um problema, em sua maioria, a resposta está dentro dele. Porque algumas pessoas acham que o pastor é um guru, que um líder é um guru, e que tem que ter todas as respostas para a vida dele, mas na verdade as respostas já estão dentro. E nós só fazemos ajudá-los a organizar os entulhos para construir uma nova história. Então, você que está aí nos assistindo nesse momento, as respostas estão dentro de você. E se você não tem essa resposta, Deus tem essa resposta. Você vai precisar de pessoas para te ajudar a organizar a bagunça que está dentro, às vezes fervilhada emocionalmente, bagunçada emocionalmente. Mas que quando a gente começa, vamos separar isso aqui, calma, isso aqui é por etapa. Vamos por aqui. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, isso aqui é mais para frente. Então você vai ajudando a organizar aquele cenário na vida da pessoa. Então todo grande líder passa por isso, né? E eu sou um líder em treinamento. Eu me considero assim. E vou morrer desse jeito. Mas a nossa vida toda é aprendendo, né? Aprendendo, aplicando, aprendendo mais. Novas coisas aparecem, você tem que se habilitar a novas coisas. Nós estamos vivendo um mundo tecnológico agora. Perfeito. Né? Então, as crianças de hoje não fazem as mesmas coisas que fazia a gente quando era criança. Perfeito. Né? Então, recentemente estava falando, no podcast anterior, a menina estava falando, eu falei pro meu filho que era Orkut, ele disse, Orkut o quê? Né? Hoje não existe mais essa rede social, mas a gente está falando de coisas que, há um dia desse, a gente fazia tranquilamente, por exemplo, revelar um filme numa foto, né? Com 36 poses. Perfeito. Né? Kodak. Fujifilme. Que é isso? As crianças de hoje não sabem o que é isso. Hoje está aqui, um tablet, um celular, essa é a realidade. E a gente vem de uma geração que veio transitando do analógico para o tecnológico de uma forma assim, uma velocidade. Perfeito. Que também precisamos lidar com isso. Uhum. Porque as pessoas que estão chamadas na geração Z, elas não têm a mesma cabeça da geração anterior. Eu sou da Y, enfim. Não tem a mesma cabeça e você tem que saber lidar isso no trabalho. Uhum. Né? Você contrata uma equipe, o funcionário, ele vem ali na modelagem da geração dele. Perfeito. E o empresário, ele tem que saber lidar. Como eu vou conversar com essa pessoa agora? E eu acho que isso, inclusive, a igreja, ela vem trazendo para os jovens. Eu estava olhando o Instagram lá dos jovens e dos interligados, né? Perfeito. Então, assim, eu disse, meu Deus, isso no meu tempo não tinha. Perfeito. Né? E como trazer essa leveza para captar a atenção desses jovens, que é dessa geração, para dentro da igreja? Perfeito. Né? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta, Tanísia, porque se chama contextualização. Quem não se contextualiza vai ficar fora. Uhum. Isso seja da vida familiar, vida profissional, vida espiritual, liderar a igreja, né? Liderar departamentos dentro de uma empresa. Se você não se contextualizar, não atualizar, você está fora. É só olhar para a própria tecnologia. Se você não atualizar o sistema, tem aplicativo que não vai rodar mais. Daqui a pouco... Olha, você acredita que o meu filho tem 6 anos. A gente foi para uma igreja e normal, tradicional, né? Com as paredes brancas e tal. Uhum. Não tinha um telão na frente. E ele não gostava de ir nessa igreja. Aí, quando a gente foi lá na igreja, Devec, que ele viu aquele telão, ele, na época, 5 anos, né? Ele disse, eu gostei dessa igreja. Eu, por quê? Olha que televisão grande. Olha só. Chamou a atenção dele com 5 anos a tecnologia que tinha lá. Né? Então, realmente, se você não se adaptar, não contextualizar para chamar a atenção, aí a gente vai lá
naquela... Eu gosto muito dessa parte, né? Quando fala assim, eu me fiz-me de tolo para ganhar os tolos, né? Por quê? Porque se você tem que se contextualizar para poder você conquistar a confiança daquela pessoa e depois você trazer ela para a realidade. Senão você não se conecta, né? A grande verdade é essa. Hoje é o mundo dos conectados. Né? Primeira coisa que alguém chega numa casa do outro, ele não pergunta nem bom dia, nem boa tarde. Não, qual é a senha do Wi-Fi? Né? Tem Wi-Fi aqui? Tem Wi-Fi aqui, porque as pessoas querem se contextualizar como? Se conectando. Então, a conexão, ela passa por essa atualização. Se eu não me atualizar, eu não vou me conectar. Então, o desafio hoje desta geração é estar conectada com a geração que passou. Ou seja, eu não posso desprezar o legado dos que vieram antes e também não posso querer trazer alguns hábitos antigos e não me contextualizar com esse novo tempo. Eu não estou falando de contextualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser contextualizada no sentido de atualizar ela. A Bíblia é atual e tão mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque ela já dá o fim de todas as coisas. Então não tem nada mais atual do que a Bíblia. Não há nada mais atual do que a Bíblia. Tudo que o homem procurar dentro daquela Bíblia, ele vai achar. É atemporal, né? Ela é atemporal. Perfeito. Excelente termo. Atemporal. Então, dentro da contextualização hoje, chamada eclésia, que é a igreja, ela precisa sim estar contextualizada. Seja na roupa. Porque, vamos lá, se eu fico o tempo todo de terno e gravata, eu gero um distanciamento com a geração que está chegando. O nosso próprio pastor presidente, pastor Silas, falou sobre isso. Hoje mesmo, nós vamos assistir na nossa igreja a reunião que o nosso pastor faz, que é a reunião com pastores e obreiros da igreja. O pastor, ele provoca essa aproximação e é por via de transmissão. E ele fala o seguinte, há 20 anos atrás, as Assembleias de Deus, né, e no contexto a ADVEC, essas reuniões se davam na reunião, não era um culto, era uma reunião, uma assembleia. Todo mundo de terno e gravata. E como é que o nosso pastor hoje vai? Calça jeans, camisa básica, um tênis, um sapatênis, e tá ali. Ele falou, gente, se eu não me contextualizar, eu vou perder essa garotada. Uma garotada que está totalmente voltada para a tecnologia e que se o pastor não for a maior referência e tornar para ele um distanciamento, como é que esse pessoal vai ter uma referência que não se conecta? Que não causa admiração, que não causa uma conexão? Então, nós, pastores, vivemos um desafio muito grande de conectar com a geração sem perder a geração mais antiga. Tem um termozinho até que fala que é cringe, né? Sei lá, as pessoas que têm um estilo mais antigo. Gostei desse termo. Eu vou pesquisar. A senhora está muito atualizada, rapaz. Tem esse termozinho. Atualiza também a cultura. Tá muito cringe, que é aquela estilo mais antigo. Gostei desse termo. Vou usar na igreja agora. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que buscar trazê-los para perto sem perder o outro grupo que está chegando para continuar o legado. Né? Então, é um grande desafio. Hoje, as crianças, jovens, adultos, estão tão conectados, estão tão dependentes, né, de um celular que a gente tem que ter esse cuidado até para que no culto as pessoas não percam o foco. É verdade. Hoje a nossa geração tem dificuldade de se desconectar. Pessoas com problema de insônia, porque não consegue tirar o efeito tela. O efeito tela, não consegue largar. Porque você entra numa rede de entretenimento e num vício de dependência que gera dopamina. É a lei da recompensa. Eu me sinto conectado, recebo recompensa da aceitação. E eu tava até... Eu fui olhar lá, de vez em quando eu vou olhar, né? Quanto tempo eu durei no celular. Tudo bem que eu trabalho com o celular ali, sim, tem clientes que tem que estar respondendo e tal. Mas aí eu vou olhar nas redes sociais, eu digo, nossa, eu passo horas. Aí eu falo, meu Deus. Aí quando é na hora de orar, na hora de ler, na hora de estudar, 10, 15 minutinhos já estou impaciente. Porque a gente, através da tela, ela nos tira a concentração. Verdade. O tempo voa. Você não sente. Voa. Quando você vê, já passou 1 hora você ali vendo besteira.
E é um consumo, né? Eles trabalham, o marketing produzido para a tela é um marketing de consumo. Ele gera a compulsão de eu quero ver mais, eu quero ver mais. E a rede de aplicativos hoje é uma rede enorme, né? Voltando à nossa época, somos praticamente da mesma geração no contexto de idade. A gente viveu que quando a gente queria assistir um programa, a gente tem que esperar da hora. Não é sessão da tarde. Fala para uma criança que é sessão da tarde, pelo amor de Deus, vão rir da cara da gente. Né? O que é sessão da tarde, pai? Que é sessão da tarde? Que é isso? Que bicho é esse? Né? Sessão da tarde. A gente tinha um filme que esperava. Da sessão da tarde. Tela quente. A gente tem que esperar segunda-feira à noite para assistir o filme que a gente queria, que começou a anunciar a semana passada. É verdade. Né? Então a gente aprendeu a esperar. E a gente já ficava assim, eita, segunda-feira vai ter um filme massa. Isso. Hoje, a gente assiste numa velocidade o que quer, e o consumismo dessas redes de filmes, séries, tem aprisionado pessoas. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse viés, né? Nesse viés que é uma coisa muito difícil a ser controlada. Verdade. Mas a gente está vivendo e vencendo e se adaptando, os desafios. né? Se adaptando. Claro que não vamos ficar igual a essa geração, mas a gente vai estar ali se contextualizando e também tirando eles para eles não se afundarem num poço de ansiedade. Exato. Ansiedade. Muito porque alta. a gente vê muitos casos também de pessoas entrando em depressão porque não está no celular, ou porque não perdeu seguidores, ou porque alguma coisa que seja do mundo digital, e que isso afeta também o desenvolvimento dela enquanto pessoa, esquece que tem um mundo real acontecendo, né? E se liga muito no que está sendo postado e divulgado nas redes sociais, que às vezes não é, na maioria das vezes não é uma verdade absoluta. As pessoas postam o que quer postar para parecer que tem, ou para parecer que é, mesmo sem ser, para influenciar a vida das outras pessoas. E dentro desse, entrando no conceito da igreja ainda, eu vejo que o senhor é muito leve, distraído, assim, brincalhão, né? Não tem aquela postura daquele pastor, assim, que, nossa, chega a dar medo. Não tem essa figura. Perfeito. Né? Como é que o senhor traz essa leveza para dentro da igreja, para as pessoas se sentirem mais próximas, né, de você? Eu acredito que, assim, por um tempo, né? Eu acho que até a geração mais antiga, e respeito eles, e aprendo muito com eles, o legado que eles trazem, né? Somos frutos deles. Mas por um tempo, tinha-se em mente que santidade estava voltada à seriedade. Quanto mais sério, mais carrancudo, semblante fechado, eu sou uma pessoa séria. Então, eu sou santo. Mas santidade e seriedade ou semblante fechado não tem conexões. Significa que quem ri seja uma pessoa também que não seja santa. Ou que não seja responsável. Ou que não seja responsável. Na verdade, eu encontrei essa forma leve de viver a vida diante dos problemas que eu já passei. Eu aprendi a não absorver tudo. E outra, se eu subo de cara feia numa igreja, que as pessoas estão indo para lá porque saíram de um problema e querem ouvir uma resposta de Deus e querem se sentir num ambiente leve, então eu não estou sendo resposta de Deus para eles. Ainda que eu tenha meus problemas, que sangre, que me maltrate por fora, eu vou estar rindo, expressando leveza, mostrando a importância e a alegria de tê-los na igreja conosco. Mas na hora também de corrigir... eu corrijo até rindo. Tem gente que diz assim, rapaz, eu acho que eu apanhei do pastor e não percebi. Porque quando chega em casa vai refletir, rapaz, eu acho que aquilo ali foi uma correção do pastor. Acho que aquela palavra ele bateu rindo. E eu não me pergunto por quê, nem como, mas eu desenvolvi isso, de bater rindo, de gente dizer, cara, eu aprendi sorrindo, o pastor me corrigiu sorrindo. Agora tem hora também, né, que eu sou ser humano, né? Nem todo dia a dia bato na mesa. Eu digo, não é possível que você está fazendo isso. Né? Mas nem sempre a gente vai fazer tudo do jeito que a gente queria. Mas eu busco fazer essa forma leve, descontraída, né? Sem perder a seriedade, sem perder a santidade, né? Sem perder o viés daquilo que deve ser feito. Mas eu acredito que é uma característica que eu também não sei explicar. Mas eu gosto muito de sorrir, eu gosto muito de viver a vida leve e levar para frente, porque eu acho que já basta de problema que a gente tem lá fora. E contagia também, né? Alegria com outras pessoas. A senhora falou uma palavra contagia, Tanísia. As pesquisas apontam que se você passar 30 minutos com alguém de baixa estima, alguém que só fala problema,
o teu corpo, ele entra numa fase que os hormônios que são liberados são cortisol nessa hora. Os neurotransmissores vão entender que vai entrar no modo defesa. Então, você está do lado de alguém pessimista, o teu corpo começa a travar, enrijecer, porque os hormônios estão dizendo, você precisa se defender. Para você sair desse estado, os pesquisadores estão apontando que você tem que levar 4 horas de ações boas para reverter 30 minutos de alguém que só fala coisa ruim. Então, sabe o que eu aprendi na vida? As pessoas começam a falar coisa ruim. Vamos parar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega de problema. Mas é isso, eu tenho que selecionar as pessoas que eu ando, né? É verdade. Senão só Jesus. Tem gente que é pessimista, que você dá bom dia, ela faz só se for para vocês. Jesus, fuja desse tipo de pessoa. Ai, Jesus amado. Agora chegou, pastor, no momento pode isso, contadora. Eita, meu pai. Quero saber aí a pergunta que o senhor preparou para mim. Vamos lá. A pergunta, deixa eu olhar aqui. Vou na filinha aqui no celular. Bom. Aleluia. Segura aí. Vamos lá. Eu estava pensando muito sobre uma coisa chamada fluxo de caixa, né? E o brasileiro, parece que ele não teve educação financeira. A grande verdade é essa. E aí eu fico pensando, tanto no fluxo de caixa, vida pessoal, como no fluxo de caixa de uma empresa. Porque nem sempre apurado é lucro. E eu vejo que muita gente gasta o limite do cartão de crédito achando que é aquilo que ela ganha. Quando, na verdade, as empresas dão muito mais do que você ganha. E você acha que aquele dinheiro é seu. E aos empresários, né, que acabam misturando o fluxo de caixa, não sabem organizar aquilo e daqui a pouco quebra, porque não está vendo o que de fato é lucratividade. Então, eu queria que a senhora desse assim, uma palavra para aqueles que nos assistem, né, dentro dessa perspectiva. Contadora, podemos juntar aquilo que é da empresa com o pessoal e como organizar esse fluxo de caixa? Não podemos misturar nada. Esse é o princípio básico de toda empresa, pessoa, tem que saber separar. Se você tem um negócio, ainda que você não tenha um negócio, você tem que ter uma organização mínima ali nas suas finanças para não se enrolar justamente com cartão de crédito, com dinheiro que não é seu. Porque o crédito o banco dá, mas é um empréstimo. O cartão, ele lhe empresta o crédito e você tem que honrar. Então, quando a gente vê assim, eu tô enrolada nas dívidas, aí ele ainda dá a possibilidade de você fazer um pagamento mínimo. Aí você, nossa, eu vou pagar o mínimo. E o juro tá enorme. E você vai cada vez mais se enrolando naquela dívida, porque você não vai ter condição de pagar. Então, na vida pessoal, mesmo que você não tenha a empresa, você tem que ter um planejamento mínimo para o seu orçamento, para você saber dividir para cada coisa. Para casa, para você investir, para você estudar, para você ter a educação dos filhos, para você comprar algo novo ou para viajar. Fazer uma programação é fundamental. Agora, quando você se torna empreendedor, empresário, você tem que ter mais cuidado ainda. Porque o dinheiro da empresa não é seu, não é lucro seu. É da empresa. Por isso que o nome é pessoa, porque mesmo sendo jurídica, ela é uma pessoa. E ela tem uma vida própria. E essa vida própria tem que ser separada da sua vida pessoal. Claro que você, como investidor, né, que você está ali apostando naquele negócio, você merece ter um salário. E para isso você tem o chamado Prolabore, que é o salário do sócio. Depois disso, se a empresa der lucro, quando você fizer a apuração do resultado, lançar todas as despesas fixas, despesas variáveis, colocar tudo na conta, anotou tudo, vai ver se a empresa teve lucro. Se tiver lucro, você poderá fazer uma distribuição de lucro para você. Porém, você tem que pensar no crescimento dessa empresa. E não pode pegar todo o valor do lucro e colocar no bolso. Precisa o quê? Fazer investimento, separar para emergências. Porque todo mundo tem emergência. A empresa também tem. De repente, você está aqui, por exemplo, nesse estúdio, o ar-condicionado quebra. E quando ele quebra, às vezes não tem conserto mais. É um negócio lá na Serpentina, sei lá como é o nome. E não tem mais conserto. Aí você vai ter que comprar um outro. E um outro novo custa R$3.000, se você não tem uma reserva. Como você compra isso? Ela vai usar o crédito, no cartão de crédito, que às vezes você nem tem mais limite. Enfim,
Se você faz essa organização, distribuindo o seu lucro da pessoa jurídica, separando para emergência, separando aquilo que pode ser distribuído para o investidor e para reinvestimento de novas tecnologias, de novos equipamentos para que a empresa evolua, aí sim você vai ter uma gestão eficiente. Então, gente, não pode misturar. Separa o que é seu, tira o seu salário, deixa a empresa crescer, ter lucros e do lucro você faz a distribuição se sobrar, se der, Uau. mas não mistura. Uau! Muito top! É isso aí. Então, já aproveita que a senhora falou, tem duas pessoas, a física e a jurídica. Então, quem é pessoa física e não tem CNPJ, crie logo, né? Procure, né? Se quer empreender, tem que criar aí o seu CNPJ. Para não misturar. Para não misturar. Porque aí pode ser tratado, até o banco vai reconhecer ele de forma diferente, como duas pessoas, né? E às vezes essa criação também, pastor, ele ajuda você a pagar menos impostos. Porque você sabe que o imposto da pessoa física, ele é salgadinho, vai lá para 27,5%, dependendo de quanto você ganha. Boa. E, às vezes, a sua atividade, a sua profissão lhe permite um tipo de tributação, se fosse pessoa jurídica, com uma tributação menor. Então, também é necessário fazer um planejamento tributário. Para saber Rapaz, que consultoria. o que é melhor. O povo tem que pagar para fazer um podcast desse. Tem que pagar. Boa ideia, fazer a inscrição pagando. Fazer a inscrição, porque em pouco tempo são coisas que... Só de livrar de uma carga tributária. A senhora falou, cai de 27%. E você pode cair para 4,5%, dependendo de 6%, dependendo do tipo. Isso por transação. A gente não sabe quanto alguém está assistindo movimenta na pessoa física que poderia estar trabalhando na jurídica, tendo lucratividade, tendo fluxo de caixa. Fazendo tudo isso. Assim, tem que contratar um negócio desse, meu verdade. Pai. Pastor, fale rapidamente sobre o seu livro. Rapaz, que coisa boa. Vou falar agora. Eu trouxe aqui para presenteá-la, né? O agir invisível e o sobrenatural de Deus. É um Deus que trabalha no vento e tem promessa até os ossos. Esse livro aqui surgiu em momentos difíceis da minha jornada, da minha vida, e eu entendi que ainda que eu não estivesse vendo, mas algo estava acontecendo ao meu favor. Isso aqui se chama sobre processo. Que forte isso. Né? Você não vê o bebê crescer. Você não vê como está acontecendo, mas tem algo sendo gerado. Tem algo que está ali evoluindo dentro do ventre, né? A barriga da mãe começa a destacar a partir de um X mês. Mas, enquanto isso, algo está sendo desenvolvido que a gente não vê. A semente na terra, muitas das vezes ela está desenvolvendo, criando raízes. E tem muita gente olhando, dizendo, eu estou trabalhando, nada acontece. Parece que eu lancei a semente, não vi nada, não saiu nem um brotinho para fora da terra. Mas sabe o que está acontecendo? Está criando raízes. Tem muita gente preocupada com a aparência e esquecendo da raiz. Então, esse livro é o Deus que age em nossas vidas, ainda que a gente não veja. Mas ele não deixou de agir, porque ele é fiel em suas promessas. Então, eu quero deixar aqui esse livro, né, para você, lhe presentear, para que a senhora seja edificada junto com a sua família, tá bom? Obrigada. Nem estava esperando o presente, olha aí, gente. Tem que ser, né? Tem que semear. Quem quiser lhe achar para saber mais sobre o senhor, saber suas palavras, onde lhe encontra? Onde pode lhe encontrar então, aí nas redes no sociais? meu Instagram, né? Tem lá o nosso Instagram. Ainda não tem um canal no YouTube, mas eu tenho algumas ministrações no YouTube. Se você colocar lá, Pastor Gabriel Gasparini, com certeza vai aparecer algumas ministrações de igrejas que eu fui ministrar. E lá eles transmitem, deixam no canal da igreja, né? E no meu Instagram é Pastor Gabriel Gasparini, PR Gabriel Gasparini, tá lá o meu Instagram, né? E até pensando em algumas coisas, né, nesse mundo digital, vou em breve soltar alguns vídeos lá também. Tem algumas coisas, alguns conteúdos, mas ainda vou fortalecer muito mais o meu Instagram para tornar um Siga ambiente o Pastor atrativo. Gabriel. Também visite a Igreja Assembleia de Deus, a DEVEC, lá no tabuleiro. E eu gostaria também de lhe presentear com essa lembrança, certo? Do Podice Contadora e também com esses biscoitinhos da Azienda Gestão Contábil. A empresa que possibilitou a gente estar aqui hoje fazendo esse movimento, tá? Então, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar com outras pessoas para que esse episódio chegue e alcance mais vidas, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e esse conteúdo maravilhoso. Até o próximo!